Boa noite, meu querido irmão, minha irmã, aos amigos que nos assistem. É muito bom ter você aí do outro lado conosco, participando deste tempo de adoração, de culto ao nosso Deus. Que seja um tempo especial na sua vida, em que o Espírito Santo tenha liberdade para falar ao teu coração, que o Senhor Jesus tenha liberdade para ministrar ao teu coração a vontade dele para você e para cada um de nós. Amém? Nós somos a Igreja Batista no Jardim Ambiental em Curitiba e é um prazer ter você aqui conosco. Eu vou te convidar para que você abra sua Bíblia lá na carta aos Romanos, no capítulo 11, dos versos 33 ao 36, que dizem assim: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Paizinho santo e eterno, nós louvamos, bendizemos e adoramos o teu santo nome, porque o Senhor é digno, Senhor. Todas as coisas vieram do Senhor e são tuas. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que somos tuas criaturas e também somos filhos teus, Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, nós agradecemos ao Senhor pelas tuas bênçãos, pelas tuas ricas misericórdias sobre as nossas vidas. Pedimos também ao Senhor que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, ministrar a tua vontade sobre as nossas vidas e que estejamos sempre atentos, Senhor Deus, e dispostos a fazer aquilo que agrada ao Senhor e não somente a nós, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor se conosco, se com cada pessoa que participa desse momento, que o Senhor possa consolar e confortar os aflitos, visitar os enfermos também, Senhor, e levar a cura. Nós também oramos pedindo ao Senhor que nos permita ter a cura, Senhor Deus, para tantas doenças que temos necessidade. E, Pai amado, sobre todas as coisas que entendamos e creiamos no nosso coração profundamente, de que a nossa vida não é aqui, mas sim a vida eterna com o Senhor, Pai. Muito obrigada pela tua presença nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, no meio de nós. Conosco, Senhor Deus, e em nós também, Pai. Senhor, que tudo aquilo que viermos a fazer, que tudo aquilo que viermos a falar, seja para honrar o seu nome, seja para glorificar o Senhor, não importando as circunstâncias, ó Deus. Sê conosco nesse tempo e que tenhamos um tempo dedicado ao Senhor, de culto, de adoração, de louvor, de ouvir da Tua palavra e de receber a Tua direção e a Tua orientação para as nossas vidas, Pai. Nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando e cantando ao Senhor, nos rendendo aos pés do nosso Deus. Amém? Vamos louvar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. A ti eu vou
em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Salmos 92, versos 1 e 2. Texto, inclusive, que compartilhei com os irmãos no culto da manhã, mas chama a sua atenção para um detalhe também muito importante neste texto para o culto da noite. O Salmo 92, versos 1 e 2 diz: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade.
É nesse ponto que eu chamo a sua atenção. De noite, a tua fidelidade. Amados, esse é aquele momento de gratidão. É aquele momento de fidelidade ao Senhor, onde reconhecemos que Ele é o nosso sustentador, é a razão de termos saúde, de podermos trabalhar, de ter os nossos rendimentos, mesmo nesses dias difíceis. Então, participe com alegria nesse momento. Enquanto estou falando, a conta da igreja está sendo projetada e optando, pode fazer a sua transferência também para a conta da igreja, ou trazer os seus dízimos, as suas ofertas, as suas doações, de terça a sexta-feira, no período das 9 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. E não esqueçam, irmãos, nós estamos, através da doação de alimentos, de produtos de limpeza, atendendo algumas famílias. Então participe dessa campanha, Ser Fiel, campanha que está sendo promovida pelo Ministério de Ação Social de nossa igreja, em parceria com o Ministério de Mulheres. Abençoe vidas em nome do Senhor Jesus. E também estamos, meus amados, com uma boa notícia. No primeiro domingo de outubro, portanto, próximo domingo, voltamos com o nosso culto presencial às 10h30, porém, apenas com 30% da capacidade que temos no nosso templo. Então, o irmão, a irmã que desejar participar desse culto presencial, deve ligar para a secretaria, fazendo a sua inscrição, tá bom, amados? Mais uma vez, eu reforço, os irmãos, as irmãs que desejam participar do culto presencial no próximo domingo, no período da manhã às 10h30, ligue para a secretaria e faça a sua inscrição. Amados, o culto da noite não será presencial. A transmissão será ao vivo, mas não será presencial. Então, por isso, pedimos, é claro, que os irmãos nos acompanhem online através das nossas mídias, ok? Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu quero orar nesse momento, pedir mais uma vez as bênçãos do Senhor para a sua vida, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom poder colocar os Teus servos, os Teus amados, que nos acompanham nesse momento, no Teu altar. E peço, Senhor, em nome de Jesus, que supra as necessidades de cada um. O Senhor sabe como estamos, o Senhor sabe o que cada vida, cada família precisa, principalmente nesses dias tão difíceis, nesses dias, ó Deus, onde essa pandemia tem gerado uma crise terrível. Visite cada um dos teus amados que trabalham por conta, ou que são funcionários, empreendedores, que trabalham, ó Deus, como profissionais liberais, na informalidade. Enfim, Senhor, supra as bênçãos dos teus amados. Nós oramos intercedendo, abençoando no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu peço nesse momento que fiquem com a divulgação do nosso canal no YouTube e, na sequência, nossa irmã Vitória no Momento Missionário. Queridos irmãos em Cristo e amigos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Comunicação IBEJA. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Nosso objetivo é conectá-los ao amor de Deus, edificar a todos que nos acompanham e proclamar o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Você pode participar compartilhando e divulgando nosso canal entre os familiares, amigos e colegas. Estamos convencidos que Deus pode usar esta ferramenta para falar aos corações em nome do Senhor Jesus. Esperança de salvação
Olá, amados irmãos. Acabamos de ouvir a música tema da campanha de missões nacionais, ao qual estamos trabalhando durante todo esse mês de setembro. É com grande alegria que venho compartilhar um pouco mais de um dos projetos, o Projeto Amazônia, ao qual eu tive o privilégio de estar acompanhando um pouco mais de perto no início desse ano, com os missionários André e Germana. Vamos ouvir sobre o que Deus tem feito na Amazônia. Olá, queridos irmãos, meu nome é André, essa é minha esposa Germana. Nós somos os seus missionários aqui na Amazônia. Já estamos atuando aqui pouco mais de 4 anos e tem sido um privilégio servir ao Senhor. Porque Ele me amou. Esse é o tema da campanha de missões nacionais deste ano. Uma campanha que com certeza irá impactar muitas pessoas. Nós queremos compartilhar com você um pouco do que Deus tem realizado através das ações missionárias aqui no nosso campo, no Amazonas. Nós trabalhamos com comunidades ribeirinhas, onde através das ações de compaixão e graça, temos alcançado pessoas para Jesus. Temos o privilégio de servir nesse lugar e tem sido um tempo muito precioso, onde através das ações missionárias, nós temos alcançado vidas para o Senhor Jesus. Pessoas que estão totalmente isoladas em locais aonde, se o missionário não estiver lá para pregar o Evangelho, muitas dessas pessoas não terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo. Então, a sua oferta, a sua oração, ela é muito importante para que a obra missionária continue avançando aqui na nossa região. E tem sido para nós um privilégio servir ao Senhor através da obra missionária da Junta de Missões Nacionais. Queridos, nós temos vivido um tempo muito difícil, onde temos muitas incertezas, né? Com toda essa pandemia, é como se tudo tivesse mudado. Mas uma coisa não mudou, o privilégio de servirmos ao Senhor, o privilégio de fazermos a vontade do nosso Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos proclamar o reino do Senhor. Eu quero dizer para você, aqui na Amazônia, Deus tem feito coisas maravilhosas e nós queremos compartilhar um pouquinho com você. Hoje somos em mais de 100 missionários, estamos em 113 plantações de igreja, levando o amor de Cristo Jesus, levando a transformação de vida a essas pessoas. E isso só é possível porque as suas ofertas têm chegado ao campo missionário, as suas orações têm nos sustentado aqui no campo missionário. E eu quero também fazer um convite a você. Participe, se envolva em tudo que Deus está fazendo no nosso Brasil. Nós temos aí várias ações missionárias acontecendo por todo o nosso Brasil. Nesse tempo de pandemia, Deus tem nos dado grandes privilégios. Nós iniciamos aqui com alguns trabalhos, começamos a produção de máscaras e nesse período de pandemia tivemos a oportunidade de alcançar e abençoar quase 15 mil pessoas na produção de máscaras, entrega de kits de higiene. Mas, queridos, o mais importante, pessoas podendo ser alcançadas pelo amor de Cristo Jesus, pessoas podendo compreender o amor de Jesus. Para o ano que vem, nós sonhamos em multiplicar tudo isso que Deus está fazendo. Como nós temos dito, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós multiplicamos. Porque Ele nos amou, nós repartimos. Eu quero convidar você, não fique de fora do que Deus está fazendo. É um grande privilégio para nós participarmos de tudo isso. Mesmo quando tudo parecia contrário, Deus nos dá o privilégio de servir. Temos vivido aqui coisas maravilhosas. Temos tido oportunidade de alcançar locais onde nós não conseguíamos antes desta pandemia. Durante este período, nós trabalhamos aqui em um local aqui próximo a Manaus, mas um local onde há muita necessidade do amor de Jesus, muita necessidade que o Evangelho seja pregado. E ali nós tivemos a oportunidade de alcançar aquelas famílias com cestas básicas, com kits de higiene. Os nossos missionários ali levaram kits de escolares para que as crianças pudessem estar estudando durante esse período, já que elas não têm acesso à internet. E tudo isso tem acontecido, mesmo diante do caos que estamos vivendo. Eu creio que ano que vem tudo isso voltará a funcionar normalmente. Voltaremos a fazer as nossas viagens missionárias. Quero convidar você a participar de uma viagem missionária. Se o Senhor nos permitir, janeiro, fevereiro, estaremos de volta com as missões de saúde, alcançando pessoas com amor e a graça de Cristo Jesus. O Projeto Amazônia ele não parou. Pelo contrário, ele continua avançando. Mesmo nesse tempo, nós temos visto que Deus tem realizado grandes coisas através dos nossos missionários. A obra missionária aqui ela não pode parar porque
O Amazonas é um desafio. Ainda existem muitas pessoas para serem alcançadas. Ainda existem comunidades totalmente fechadas ao Evangelho. E nós, como missionários do Senhor, como pessoas que entendem essa missão que Deus colocou em nossas mãos para realizar, nós não podemos ficar de fora disso. São mais de 37 mil comunidades não alcançadas. Estima-se que quase 10 mil não alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos chegar primeiro. Nós precisamos alcançar essas crianças. Hoje na Amazônia, muitas crianças ainda não conhecem a Cristo Jesus. Nós tivemos experiências no campo missionário de atender a crianças que nunca haviam ido a um dentista, ido a um médico. Você consegue imaginar um local onde você precisa viajar por horas para chegar a um hospital, para chegar a um dentista e mais que isso, para poder ouvir a palavra do Senhor. Queridos, Deus tem feito coisas maravilhosas. Esse ano de 2019, nós tivemos a oportunidade, finalzinho do ano passado, de chegar até a comunidade de Marajaí. Por muito tempo nós temos orado por esta comunidade. Nós passamos 10 anos sem poder enviar novos missionários. Temos ali uma missionária, líder da terra, pregando o Evangelho. E para a glória e honra do nosso Senhor, no finalzinho de 2019, nós chegamos ali com o barco missionário. Tivemos o primeiro culto público naquele lugar, com mais de 300 pessoas, muitas conversões. E nós temos visto o fruto desse trabalho durante a pandemia. Os próprios comunitários, as pessoas alcançadas pelo amor de Jesus, saíram às casas, levando kits, falando do amor de Jesus, levando àquela comunidade palavras de paz e esperança em Cristo Jesus. Por isso, nós queremos convidar e desafiar você. Venha conosco. Não fique de fora do que Deus está realizando aqui na Amazônia. Venha, ore por este trabalho, contribua com tudo que Deus tem feito. Porque Ele me amou, eu oro, eu reparto, eu multiplico. Não fique de fora. Porque Ele me amou, eu continuo alcançando vidas para Jesus. Venha conosco. Que Deus abençoe a todos. Como os irmãos puderam ver, mesmo em meio à pandemia, os trabalhos não pararam. E por isso eu convido os irmãos a estarem contribuindo com suas ofertas para que a obra missionária continue avançando na Amazônia. Jesus, a superação sobre a morte. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nunca é demais orar. Vamos orar? Bondoso Deus, que a tua palavra fale aos corações. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade de agir de acordo com as necessidades que temos. O Senhor sabe, ó Deus, como estamos. O Senhor sabe, ó Deus, como cada vida se encontra. E por isso eu peço desde já as tuas bênçãos, o teu conforto, a tua consolação, o Senhor agindo livremente em nossas vidas, acima de tudo, através dos princípios, dos valores da tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amados, uma das verdades mais precisas que enfrentamos na vida é a morte. Reforço, uma das verdades mais precisas que enfrentamos na vida é a morte. E não é fácil lidar com este assunto. A morte e as suas implicações envolvem a todos, a partir do nascimento ao envelhecimento, da doença à morte de um ente querido, de uma pessoa que nos é chegada. E nós sabemos o quanto é difícil lidar com a morte, não é verdade? Por isso mesmo, irmãos, não obstante a realidade da morte, nós temos um instinto de sobrevivência que desafia os limites estabelecidos, por exemplo, pela economia, ou por catástrofes, por também maus tratos, acidentes
e até mesmo a pandemia. Nós temos esse instinto de sobrevivência, nós lutamos no dia a dia para viver. Mas, ao considerarmos as palavras de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, temos nestas palavras, ao considerá-las, a vitória com Jesus, porque Jesus, ele é a superação sobre a morte, sobre todo tipo de morte, a morte física, a morte espiritual, a morte relacional, a morte, meus amados, que faz parte do dia a dia de tantas pessoas que estão aí vivas, mas no seu interior, nos seus relacionamentos, com muitas situações no dia a dia, poderiam dizer que a morte está presente. Então faço aqui, é claro, uma pergunta: o que morreu em sua vida? O relacionamento com Deus? O casamento? A alegria? A paz? O contentamento? A satisfação? Amados, a morte é real, verdadeira, e envolve esse espiritual, o emocional, relacional e, é claro, o físico. Por mais que a gente tenha dificuldades em lidar com o assunto morte, ela é real. As palavras de Jesus, ainda que morra, viverá, tem no seu contexto uma história de Jesus ressuscitando o seu amigo Lázaro, que estivera morto por 4 dias. Quando olhamos para esta palavra, quando olhamos para esta mensagem, quando vemos o que o seu contexto nos ensina, nós então podemos ver que o Senhor nos permite entender. Ele nos dá as condições de crer que a vitória sobre a morte é a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a humanidade. Pense nisso. Então, olhando de maneira mais detalhada para esse contexto também da história de Lázaro, eu quero fazer aqui 4 aplicações. A primeira aplicação: Jesus supera a morte espiritual. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, meus amados? Quando nós vemos o que a palavra de Deus nos ensina, nós constatamos, nós claramente vemos que Jesus supera a morte espiritual. Se uma pessoa não tem Jesus como seu Salvador, se uma pessoa não crê em Deus, então essa pessoa está morta espiritualmente e não sabe. Ouça o que diz a palavra de Deus, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versos 1 e os versos 4 a 6, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Sim, toda pessoa, todo ser humano, aqui ou em qualquer lugar do mundo, sem Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, está morto espiritualmente e não sabe. Mas a palavra do Senhor continua dizendo: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ouça bem, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, favor de Deus, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas não sabem que estão mortas espiritualmente? Não é uma questão de ter uma religião. Não é uma questão simplesmente de confessar um credo. É uma certeza
certeza de que Deus é o autor da vida, tanto física como espiritual. E se Ele não é o Salvador, se Ele não é o Senhor, a pessoa está morta em seus pecados, em suas ofensas, em suas transgressões e não sabe. Só em Cristo você pode ter vida, portanto, espiritual. É interessante porque o Senhor Jesus, falando com um homem que era príncipe dos judeus, um homem com grande autoridade, com grande conhecimento, preparado aos pés dos mestres da época, o Senhor Jesus, ele no Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 a 5, e também o capítulo 14, verso a 6, Jesus disse para esse homem, para esse personagem por nome Nicodemos o seguinte: Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a pergunta de Nicodemos é a minha pergunta, naturalmente falando. É a pergunta natural de todos aqueles que não entenderam o que é vida espiritual, o que é nascer de novo espiritualmente. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Olha só, um homem preparado, um homem culto, um homem que era líder, como príncipe do seu povo, faz uma pergunta como essa, porque ele não entendia o que significava essa morte espiritual, tendo que nascer de novo. E ele mesmo, inclusive, faz a pergunta e responde para o Senhor Jesus o seguinte: é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer? Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo é que ele tem a superação sobre a morte espiritual. Só pessoas que, portanto, ouvem, creem, confessam Jesus como seu Salvador pessoal, podem nascer de novo, como nos ensina esta palavra. O interessante é que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, ele disse o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, a pessoa falar que crê no Senhor Jesus, mas não crê na ressurreição dele, é impossível que essa pessoa tenha vencido a morte espiritual. Ela continua morta diante de Deus espiritualmente e não sabe. Uma vez que a palavra do Senhor é clara, você precisa confessar com a sua boca, mas crer no seu coração que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, porque Jesus é a superação sobre a morte. E isso é o que diz a palavra de Deus. Você precisa crer no seu coração para a justiça, porque é com a sua boca, no entanto, que você faz confissão para a sua salvação. Jesus, ele já tem a superação sobre a morte espiritual na sua vida. Quando foi que você recebeu Jesus como seu Salvador pessoal? Quando foi que você nasceu de novo? Eu gosto de compartilhar com as pessoas, quando eu faço evangelismo, quando eu estou discipulando pessoas, que eu tenho duas datas de nascimento. Uma, aquela que fez com que eu entrasse na minha família natural, do seu Luiz e da dona Júlia, que é o nascimento natural. E a segunda data que eu tenho é a espiritual, quando em 1980, no mês de fevereiro, eu recebi Jesus como meu Salvador. Então, é a data do meu nascimento espiritual,
onde eu passei a confessar Jesus como meu Salvador, Senhor da minha vida, tendo a certeza de que Ele tem a superação sobre a morte espiritual. Logo, eu nasci de novo espiritualmente falando. Então, como é bom poder entender isso, mas também nós precisamos entender que Jesus tem a superação sobre a morte, mas é a sua decisão que elimina a morte da sua história quando você reconhece o que está morto. E a minha oração é que primeiro você reconheça a necessidade de Jesus como seu Salvador pessoal, reconhecendo que nos seus pecados, nas suas transgressões, você precisa nascer de novo, tendo o perdão de Deus, uma nova vida, sendo uma nova criatura, como a palavra do Senhor nos ensina. Faço a segunda aplicação. Jesus supera a morte emocional. Ouça o que diz a palavra de Deus. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Destacamos aqui o emocional dessas pessoas completamente destruído. Vemos isso, meus amados, na vida de Maria, irmã de Lázaro, que tinha morrido. Vemos também isso com aqueles que acompanhavam Maria. E vemos, no entanto, o Senhor Jesus Cristo, ainda que chorando, pelo fato de saber que o seu amigo, ele já tinha esse conhecimento, mas vendo a dor de Maria, vendo a dor dos que acompanhavam Maria, ele também se perturbou no seu coração. Mas ele tem a vitória sobre a morte espiritual. Tanto que a palavra do Senhor no Salmo 147, verso 3 diz: só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Exatamente o que ele fez com Maria. Exatamente o que ele fez com as pessoas que acompanhavam Maria. Exatamente o que o Senhor quer fazer na sua vida. Curar a sua alma. Curar as feridas da sua alma. Curar de tal forma que o seu emocional, a morte emocional não exista mais, em nome do Senhor Jesus. O interessante é que o livro profético de Isaías, capítulo 53, verso 4, falando do ministério do Messias, do Senhor Jesus, diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amados, existe uma única chave para abrir as portas dos céus, e a chave se chama Jesus. Chave para a cura da alma, para a cura do emocional, de todas as feridas que no interior, na mente e no coração nos faz sofrer. Jesus quer dar uma nova vida para a sua alma, que é a fonte de todas as emoções. Ele é a cura para a alma, a cura é para o nosso emocional. Ouça ainda o que Jesus diz. Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Olha o que nós vemos aqui. O Senhor Jesus, é claro, dizendo para Maria, para os que acompanhavam Maria, que ele tinha a certeza de vitória, até mesmo com
todas as dores que eles estavam sofrendo, com todas as feridas que faziam parte do seu emocional. Então, quando Jesus, ele brada em alta voz e chama Lázaro para fora, meus amados, ele está ressuscitando literalmente a Lázaro, mas ele está ressuscitando também aquilo que emocionalmente tinha ferido Maria e todas aquelas pessoas. Só o Senhor tem esse poder na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Qual a sua decisão? Claro que precisamos, às vezes, de ajuda profissional, precisamos de médicos, precisamos de aconselhamento, de acompanhamento, mas há enfermidades na alma, no coração, que só o Senhor Jesus pode curar, porque Ele é, meus amados, a pessoa que supera, somente Ele, a morte emocional. Na terceira aplicação dessa mensagem, quero afirmar que Jesus supera a morte do tempo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias que Lázaro, meus amados, tinha morrido. Na minha vida e na sua vida, nós temos a tendência de sempre pensar, se Deus tivesse agido antes, se eu tivesse entendido aquilo antes, se eu pudesse compreender isso. Parece que nós sempre estamos atrasados em alguma situação. Porém, meus amados, quando nós olhamos o que o Senhor nos ensina, o que Ele nos mostra, nós podemos claramente enxergar que Jesus nunca chega atrasado. Ele age na hora certa. O que nós precisamos aprender é a esperar o tempo da ação de Deus. Fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido e o Senhor Jesus não chegou atrasado. Não importava o tempo em que parece que a morte teve vitória, ali estava a superação sobre a morte, o Senhor Jesus, e Ele então vai, meus amados, também superar a morte do tempo. Há coisas que Deus, Ele pode resolver na minha vida e na sua vida instantaneamente, rapidamente. Eu até ilustro isso da seguinte forma. Como eu e você nas nossas casas, temos portas. E nós, então, entrando, em nossa casa, saindo da rua, entrando em nossa casa, nós abrimos a porta. Imediatamente eu deixo tudo aquilo que eu posso enxergar na rua e abrindo a porta eu vejo um ambiente completamente diferente de todo aquele que eu me encontrava há pouco tempo atrás. O que o Senhor faz é justamente isso. Ele é a porta que nos permite, meus amados, uma realidade imediatamente nova. A porta é Jesus. Passe por essa porta, entre por essa porta, deixe o Senhor Jesus Cristo agir na sua vida. Só Ele supera a morte do tempo. Há coisas que iremos precisar também, é claro, esperar. O que podemos, inclusive, lembrar é que esse esperar, na minha vida e na sua vida, confiando no Senhor, significa caminho. Às vezes o caminho que eu tenho que trilhar é necessário. É necessário aprender enquanto caminho a aguardar. É necessário, enquanto eu caminho, aprender a esperar. Geralmente, inclusive, as mudanças mais significativas de Deus na nossa vida levam tempo. Muitas coisas são instantâneas no agir de Deus, mas a maioria delas, muitas vezes na minha vida e na sua vida, leva algum tempo para aprendermos, também para o agir do Senhor. Mas não esqueça, Jesus nunca, absolutamente nunca chega atrasado. A quarta e última aplicação, Jesus supera a morte da fé. Tirem a pedra, disse Jesus. Marta, irmã do morto, disse: Senhor,
ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que morreu. Quando aqui nós vemos o que o Senhor está fazendo, claramente enxergamos que precisamos crer na ação sobrenatural de Deus. A incredulidade não nos permite ver, enxergar, desfrutar, viver o sobrenatural de Deus. Temos, com muita clareza, com muita lógica, com muita razão, às vezes o mesmo posicionamento de Marta. Senhor, ele já cheira mal. Senhor, já faz 4 dias que morreu. Mas, meus amados, nós precisamos crer na ação sobrenatural de Deus. Nós não podemos ser movidos sempre pelo natural. Nós somos pessoas que vivem o sobrenatural, que creem no sobrenatural. Tudo o que procuramos, inclusive na dimensão humana, para ressuscitar algo que morreu, é paliativo. Somente Deus pode trazer algo da morte para a vida. O que o Senhor precisa, então, é ressuscitar na sua vida. Ele tem a superação sobre a morte da fé. Temos sido tantas coisas que geram a morte da fé nos nossos dias. Como tem sido difíceis esses dias. Mas ouça o que a palavra do Senhor nos ensina. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, os crentes não são movidos pelo natural. Todo crente no Senhor Jesus é movido pelo sobrenatural. A sua fé em Jesus Cristo é um presente de Deus, é um dom de Deus na sua vida. Isso é algo sobrenatural. Nós cremos, mas também nós esperamos pelo sobrenatural, porque Jesus, ele supera a morte da fé. Por isso que muitas vezes em sua palavra ele diz, quem crê tem vida eterna. Quem crê passou da morte para a vida. Quem crê tem o seu nome escrito no livro da vida. Verdades que nós vivemos e desfrutamos à luz do que o Senhor nos ensina em sua palavra. Nas aplicações finais desta mensagem, eu afirmo que Jesus é a superação sobre a morte. Mas você precisa, muitas vezes, e eu também, do auxílio de pessoas especiais na nossa vida. Não foi diferente também com Lázaro. Diz o Senhor em sua palavra, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que coisa interessante. Jesus tem a superação sobre a morte. A morte é espiritual, a morte, meus amados, emocional, a morte do tempo, a morte da fé, mas quando ele vence a morte na minha vida e na sua vida, ele usa pessoas como nós podemos ver aqui. Ele ressuscitou a Lázaro, mas ele disse para as pessoas que estavam ali, tirem as faixas dele. Eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa que Deus quer usar na vida de outras pessoas, para que elas vençam as suas dificuldades, os seus embaraços, e vivam essa nova vida que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. A vida vem de Deus, mas Ele usa pessoas, Ele usa a cada um de nós para também ajudar a salvar vidas que também podem nos auxiliar no dia a dia.
Sou imensamente grato a Deus pelas pessoas que Ele também tem colocado na minha vida para me ajudar no dia a dia, para me ajudar a vencer minhas dificuldades, para tirar aquelas faixas que me impedem de caminhar, para tirar do meu rosto aqueles panos que talvez vedam a minha visão, tiram a minha visão. Deus quer usar a minha vida e a sua vida, sim, na vida de alguém. Creia em nome do Senhor Jesus. Só quem tem poder sobre a morte pode reconstruir vidas. Amém, amados? Só quem tem vida pode, meus amados, entender isso, e vida espiritual, vida relacional com Deus, vida na fé sobrenatural, vida, meus amados, que supera o tempo. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Agora eu enxergo claramente que é tempo de reconstrução, porque após 4 dias, tenho certeza que Lázaro teve que se acostumar de novo com a vida. Nós estamos num período onde nós temos que voltar a nos acostumar com aquilo que era normal antes da pandemia, e que nesse novo normal nós precisamos voltar aos cultos presenciais, precisamos voltar a fazer o que o Senhor nos confiou, ainda que temos feito algumas coisas online, algumas visitas, algumas ligações, mandamos mensagens, compartilhamos links, mas precisamos voltar a fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Este, meus amados, é o processo que acontecerá com você depois de receber a vida em alguma área da sua vida, vida legítima, que morreu por crer, por confessar Jesus como seu Salvador, e agora tem esse tempo de restauração, esse tempo de reparação, esse tempo de ser ajudado, esse tempo de ajudar, de auxiliar, da reconstrução, da restituição. É isso que nós precisamos lembrar quando enxergamos o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, meus amados, fale com poder, fale com autoridade de Jesus sobre a morte. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Eu tenho certeza que nós precisamos ser aquelas pessoas que Deus usará. Eu tenho certeza que nós precisamos dar indícios claros dessa transformação na nossa vida, para que muitos, através da nossa vida, se aproximem de Jesus e recebam vida, saindo dos sepulcros onde estão. Mas há outra perspectiva que a gente pode enxergar aqui também, é a questão de crer ou não crer. É sempre dessa forma, não há outra possibilidade. Ou você crê, ou você não crer. É isso que nós vemos. Há aqueles que acreditam na evidência, claro, da transformação de alguém, e reconhecem, inclusive, que Jesus realizou o milagre, e há aqueles que, apesar das evidências, não admitem. Eu espero que você faça parte do grupo dos que creem, do grupo das pessoas que veem as evidências da superação de Jesus sobre a morte. Diante de tudo o que você ouviu, você decide crer que Jesus pode ainda ressuscitar os mortos ou não? Morte espiritual, morte emocional, morte, meus amados, que envolve a fé, que envolve o tempo, morte física. Você acredita que Ele pode eliminar a morte da sua vida ou não? Eu tenho certeza que na vida de todos os que creem, a morte física pode
a qualquer momento bater na nossa porta. Mas uma coisa eu tenho certeza, a morte eterna não, porque nós cremos no Senhor Jesus, que tem a superação sobre a morte. A qual grupo você pertence? O grupo dos céticos ou dos que têm fé? Qual a sua resposta? O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 15, versos 25 a 26, ele disse: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Olha o que diz a palavra: o último inimigo a ser destruído é a morte física eterna que o Senhor tem para todos aqueles que creem. Então temos essa certeza. Por quê? Jesus é a superação sobre a morte. Jesus, a superação sobre a morte, de acordo com João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Espero que você abra a cada momento o seu coração, o seu entendimento, para o que a palavra de Deus nos ensina. Esse é aquele momento em que você pode tomar uma decisão pela vida, e vida eterna, confessando Jesus como seu Salvador, para entender que nem a morte física pode separá-lo ou separá-la eternamente de Deus, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou, e todos aqueles que nele creem, ainda que morra, como ele nos ensina em sua palavra, viverá. Crê você nisso? Vamos orar? Bondoso Deus, o Senhor sabe como está cada pessoa que nos acompanha nesse momento. O Senhor sabe quem tem o seu nome escrito no livro da vida por confessar Jesus como seu Salvador ou não. Mas que o teu Santo Espírito tenha liberdade de falar nesse momento aos corações, em especial aqueles que têm inseguranças a respeito do futuro, medo, aquelas pessoas onde o assunto morte traz e gera, oh Pai, tantas angústias, porque temem sim a morte, por não saber que o Senhor é o Senhor do futuro, que no passado venceu a morte, nos dá no presente a certeza de vida eterna, de segurança eterna. Intercedo para que o teu Espírito fale com cada pessoa que ainda não tem essa segurança de salvação, de vitória sobre a morte, porque Jesus é a superação sobre a morte. Muito obrigado por tua palavra, que o teu Santo Espírito continue agindo nos corações. Oro, intercedo em nome do Senhor Jesus. Amados, Deus continue abençoando a cada um de vocês. Espero vocês no próximo domingo, no nosso culto presencial da manhã, e juntos estarmos cultuando, louvando, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Fiquem firmes. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Os sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E
entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E